Então, continuando a leitura, a gente ainda está no desdobramento. Peraí, deixa eu só tirar isso aqui. Daquele resgate que foi feito, daquele casal que haviam se mantado numa relação de amor e ódio, de vingança, que vinha se arrastando durante muito tempo. Eles foram resgatados e a espiritualidade começou a discutir sobre a responsabilidade que cada um tem no próprio desempenho da sua jornada, né? Que cada um é responsável pelaquilo que cria. E continuando, né? Onde nos encontrávamos, podíamos notar as diferenças de conduta entre os aflitos, assinalando maior soma de desespero ou de equilíbrio que nos proporcionava auxiliá-los com maior ou menor eficiência. Nem todos, porém, aos quais buscávamos socorrer, conseguiam ser liberados. Tão fortes se lhes faziam os laços da sensualidade da vida orgânica, distante de qualquer espécie de crença na sobrevivência do espírito. Não foi possível divagar mentalmente por mais tempo, porque o nobre dirigente chamou-nos ao serviço, considerando que novas desencarnações continuavam ocorrendo e os assaltos por entidades animalizadas se faziam de contínuo. A visão das ocorrências pós-mortem surpreendem mesmo aqueles que, à nossa semelhança, se encontram na erraticidade. Na nossa semelhança, se encontram na erraticidade há expressivo número de anos. A vida física disfarça pela aparência o espírito que habilmente se mascara, procurando demonstrar o que gostaria de ser, mas tudo fazem para não se transformar interiormente para melhor. No entanto, a realidade que o caracteriza desmistifica-o durante o processo da desencarnação, ocorrendo conforme cada um é e de acordo com as suas possibilidades de recuperação e reequilíbrio. Aqui nesse ponto, eu acabei me lembrando daquela parte do Nosso Lar, né? Quando se conversa sobre as condições do pai do André Luiz, né? Em que ele demonstrava uma situação totalmente diferente aos olhos dos encarnados, né? Então, e aqui ele reforça isso, né? Que mesmo tendo assim algum tipo de esforço de se mostrar de uma forma diferente, quando o espírito está mais livre, principalmente quando há o processo de desencarnação, o retorno à pátria espiritual, os espíritos se mostram realmente na sua essência mais pura, né? Do que realmente são, o que realmente eles pensam e comungam, né? De vontades e desejos. Então, não existe essa máscara que, enquanto encarnados, nós conseguimos colocar perante os outros encarnados, na espiritualidade ela não existe. Ela é facilmente desmistificada e nós ali mostramos realmente o que é o nosso interior. E Silvio, eu vou também falar sobre isso, contando um caso que o meu primo Gustavo contou também, né? Fico às vezes trazendo os casos das experiências dele, né? Teve uma vez, aliás, eu vou falar porque eu vou contar esse caso, né? Então, você está falando, e aqui o texto ele fala sobre essa questão, né? Que a vida física ela disfarça pela aparência o espírito, né? Que ele cria essas máscaras e à medida, no momento do desencarne, ele fica patente
a sua evolução espiritual, essas tendências mais íntimas. E quanto mais evoluído o plano, mais claro é esse processo, porque a questão de vibração, ela se irradia, né, ela se propaga, e outros, por percepção, eles cada vez mais eles têm capacidade de captar. Então, quanto mais alto, mais é um processo de unificação e de compartilhamento. Aí, uma vez, o Gustavo ele foi em uma experiência, junto com o mentor dele, numa cidade que era bem elevada, sabe? Ele falava que ele tinha até dificuldade, assim, de se manter naquele nível. E e aí apareceram uns espíritos, e aí contaram para ele uma característica naquela cidade. Ele falou assim: "Olha, aqui", assim, era uma cidade que era uma cidade de estudos, como se fosse uma cidade universidade. E ele fala assim: "Olha, né, aqui nesse plano, eh, todo os nossos pensamentos, nossos trabalhos, eles são plenamente abertos e todos têm acesso, né. Não porque porque é a própria característica do ambiente, né, então ali já tem um nível de percepção mais sutil em que o que a pessoa pensa, aquele processo de radiação, os outros captam. Então, esse compartilhamento é muito maior. E isso causa uma uma outra forma de organização, que é muito mais sinérgica, é muito mais, eh, sistêmica, como um organismo mesmo, né. E a gente percebe que quanto mais alto, mais essa ideia da unidade e do organismo, ele é mais clara, porque cada um tem as suas características, mas por um processo harmônico, cada vez mais vão se completando e havendo essas trocas, né, uma troca de confiança, uma troca eh, das próprias características daquele nível evolutivo. Então, quis trazer esse caso que o Tavinho passou com relação a essa questão. É bem interessante, né? Um local onde os pensamentos são vistos por todos, como se todo mundo andasse com uma tela na cabeça, né? Mostrando exatamente o que está pensando. As paisagens, portanto, próximas à fronteira do túmulo são, normalmente, afugentes, exceção daquelas que acolhem os espíritos que se esforçaram para viver de acordo com os padrões do dever, do respeito ao próximo e à vida, mesmo que sem qualquer filiação religiosa. O importante, isso aqui eu achei bem interessante, mesmo sem qualquer filiação religiosa, né? Desmistificando essa ideia que muita gente ainda tem, né, que para estar ligado ao alto, né, a Jesus, a Maria, aos santos, né, evocados em muitas religiões, você tem que estar necessariamente ligado a um tipo de religião, senão você não tem acesso. E cada vez a gente vê mais que não é a demonstração externa que facilita ou dificulta a tua ligação com a espiritualidade, né, com os espíritos mais elevados. É o que você traz dentro de si, é aquilo que você produz no teu coração e não a religião que você professa ou participa que vai interferir nisso. É a sua essência. O importante é a conduta que se vivencia e não a crença que se esposa. Nada obstante, a religião, quando liberta da ignorância, destituída de fantasias e de superstições, caracterizando-se pela lógica e pela razão, é via sublime de acesso à liberdade plena, pelo que proporciona de lucidez e esclarecimento, auxiliando o viajor
a melhor contribuir em favor do próprio êxito na jornada imortalista. Não havia, porém, tempo para mais amplas reflexões, e, ao chamado para o trabalho, dispusemos-nos alegremente ao serviço estabelecido. Iniciando o capítulo 10, lições de alta magnitude. Como se fosse possível ter alguma lição de baixa magnitude num livro desse padrão, né? O serviço a que nos afeiçoáramos exigia esforço e abnegação, pois quanto mais atendíamos espíritos em grande sofrimento, outros mais chegavam ao grupo em que trabalhávamos, quando os cadáveres eram trazidos pelas ondas e atirados às praias, ou resultavam da desencarnação daqueles que haviam ficado inconscientes, traumatizados, e porque não houvessem recebido assistência, não resistiam aos ferimentos, ao deperecimento das forças, à desnutrição, às infecções. Ana continuava erguendo o archote de fluidos luminosos, de forma que pudesse haver claridade específica na noite espiritual, ao tempo em que também contribuía com a sua valiosa ajuda. O padre Marcos falava, naquele momento, a um pequeno grupo de cristãos católicos que ainda se mantavam aos despojos materiais. A sua voz era meiga e gentil, informando-os que a morte não deveria ser vista como uma grande desgraça. Todos, quando nascem, estão assinalados para morrer, enunciou o amoroso, porquanto esse é o ciclo da vida. O oposto da vida não é a morte, mas renascimento. Jesus morreu a fim de que pudesse ressuscitar ao terceiro dia, demonstrando a imortalidade e comunicando-se com os amigos queridos que haviam ficado na retaguarda, aguardando a confirmação das suas palavras luminosas. Graças ao seu retorno, é que o Evangelho pôde ser confirmado e a mensagem de que é portador tornou-se a esperança de todos aqueles que sofrem e se encontram à borda do abismo, sem entregar-se ao medo ou ao desânimo. Confiar, portanto, que há um reino além da carne que nos espera a todos é dever de todo cristão cuja doutrina se assenta na certeza da vitória da vida sobre o decesso tumular. Enquanto ele falava, Abdul, Ivon, Oscar e nós outros, agora acompanhados por 2 espíritos indonésios que se ofereceram para cooperar conosco, trabalhávamos na libertação dos recém-desencarnados com vínculos fortes mantidos com o corpo, na condição de frutos espúrios do materialismo a que se aferraram. À medida que cada um era liberado, embora atento às palavras do sacerdote, experimentava um como vagado e tombava, quase inconsciente, sendo retirado de imediato do pequeno círculo para a área de transporte. Felizes, continuava o apóstolo da caridade. Somos todos aqueles que acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo e o temos na condição de caminho, verdade e vida. A ele vinculados pelo amor que nos dá sustento, as emoções, morte é vida. E infortúnio é bênção, porque nada acontece sem a sua permissão superior. Enfrentai a tormenta do desespero como os seus discípulos, quando na barca frágil ante a tempestade ameaçadora, que, temerosos, lhe pediram auxílio,
e ele acalmou os ventos e tranquilizou as ondas. Nele temos o seguro nauta que conduzirá a barca da nossa imortalidade ao sublime destino da paz. Não temais, pois, permanecendo confiantes e ajudando-nos a ajudar-vos. Por mais assustador se vos apresente o fenômeno da morte orgânica, a vida é um triunfo sobre todas as injunções e nada consegue destruir. Por isso, abandonar o veículo carnal, que já não tem utilidade, agradecendo-lhe a cooperação durante a jornada concluída, e avançar com segurança pelo rumo da imortalidade, constitui motivo de infinita alegria. Novamente serão reencontrados os afetos que vieram anteriormente e que vos aguardam, reorganizando as famílias através dos abençoados laços do amor. Porquanto, alegrai-vos e confiai, porque as dores afligentes de agora, logo mais serão um capítulo do passado vencido. Silenciando por momentos, a fim de que suas palavras pudessem ser ouvidas e entendidas, permaneceu em prece, que o adornava de tênue claridade espiritual, dele mesmo emanada, exteriorizando naquele pau de desespero a grandeza que o caracterizava na ordem da evolução. Tomados de emoção natural, os ouvintes choravam e imprecavam pela ajuda, o que a todos nos sensibilizava. Nesse clima de elevada vibração de amor e de compaixão, poderíamos perceber o valor dos sentimentos da afetividade no intercâmbio com os irmãos mais angustiados. Se o amor não puder atender os objetivos essenciais para os quais se constitui, a sua finalidade é utópica e vã. Não foi por outra razão que Jesus o elegeu como mais nobre ou indispensável conquista que pode aspirar o ser humano. Ao mesmo tempo que nos alegrávamos com os resultados da convocação do Padre Marcos, constatávamos os resultados infelizes decorrentes da leviandade e da ilusão a que se permitem os indivíduos que se encontram distantes do conhecimento da realidade espiritual. Os fenômenos dolorosos de licantropia constrangiam-nos, levando-nos à reflexão, tanto em relação aos que lhes padeciam a vicissitude, como aqueles que se tornavam vítimas inermes desses algozes, afinal de si mesmos. O desconhecimento das leis da vida faz que o espírito mergulhe no mais abismal estado de primitivismo, não se interessando pela ascensão que o arranque da situação deplorável. Não nos passava pela mente qualquer sentimento de reproche ou de censura, porquanto, de alguma forma, somos viajantes da noite, de sombras densas, na direção do dia iluminado e fulgurante. Os atavismos religiosos que lhes ofereciam primícias e estados de glória logo após a morte biológica mantinham alguns que se davam conta do fenômeno de que foram objeto, aguardando a chegada dos anjos mitológicos, e desesperavam-se, tombando na blasfêmia e na revolta, reclamando contra o abandono em que supunham encontrar-se. Essa transferência de responsabilidade dos nossos atos para a dignidade, além de ser uma atitude profundamente leviana, é muito cômoda,
porque proporciona uma visão totalmente distorcida da realidade, transferindo-a para o mundo da fantasia e da mágica, no qual tudo é possível. Essa parte aqui me lembra muito aquela situação desses muçulmanos, né, que se dedicam, né, a, a causar um mal maior, esperando serem bem recebidos, né, nos céus, né? Esses terroristas, né, que fazem isso com uma motivação religiosa que, como ele diz aqui, não tem o menor sentido de ser, né? Você causa um grande mal a um grande contingente de pessoas, né? E espera por isso ser super bem recebido nos céus, né? Com todas as regalias e festas imagináveis, né? Na pequenez do raciocínio humano, né? E como deve ser complicado, né, o retorno espiritual desses espíritos que se acabam deixando se envolver, né, nesse tipo de catarse, né, religiosa, né, e que os levam a agir dessa forma e realmente como deve ser a realidade quando eles chegam e vão prestar conta desses atos que eles realizaram em nome, na versão deles, né, de Deus. E, e Silvio, ainda nesse ponto, eu me lembrei também de um caso, né? Hoje estou cheio dos casos. Eu vou contar aqui bem rápido, que já está chegando ao fim. Eu acho que eu já devo ter contado algum dia dos nossos dias esse caso, que é de um livrinho bem pequenininho de uma jovem que desencarnou e no mundo maior ela foi trabalhar como enfermeira. Aí ela tava e aí ela conta essas experiências, ela trabalhando como enfermeira. E aí teve uma delas que o mentor falou assim: "Olha, nós vamos conhecer agora o cemitério aqui do hospital". Ela: "Cemitério? Aqui?". Aí ele: "Sim". Aí quando foi lá, era uma sala que era assim, num formato, tinha umas lápides, e aí os espíritos lá, os enfermeiros, eles dando passe. Aí ele falou assim: "Isso aqui são pessoas que elas acreditam tanto que elas só vão despertar quando houver o juízo final, na ressurreição, que elas absolutamente não, elas não se predispõem a tentar despertar. Então elas ficam aqui no sono, só que foram espíritos que tiveram, por algum motivo, algum mérito de ser acolhidos ali na cidade. Então a estrutura é mais ou menos da forma como elas ideoplastizaram, como se fosse uma lápide, mas é um local assistencial, onde eles vão ali aos poucos, magneticamente, despertando cada um para a realidade do espírito. Então me lembrou esse caso também, né. Então não era um cemitério, o mentor só brincou assim, era uma sala assistencial, mas daquelas pessoas que criaram tanto aquilo: "Não, eu estou aqui nesse caixão, aqui nessa lápide", e aí eles respeitam e vão ali trabalhando magneticamente para ele se despertar. A força das criações mentais, né? A gente ainda não tem assim a capacidade de realmente mensurar a força da nossa mentalização, né? Realmente o que a gente pensa se transforma em realidade com uma facilidade muito, muito infinitamente maior do que a gente pode imaginar. O problema é que isso acontece tanto para o bem quanto para o mal.